Estatística aplicada, um conceito que existe uma faculdade inteira para explicar. Nesse vídeo nós vamos ver como isso é cobrado na prova e vamos também revisar toda a parte de medidas de posição central, medidas de dispersão e medidas de associação. Vamos agora para a tela do meu computador, porque eu tenho um material gratuito que é muito completo para compartilhar contigo hoje. Estamos agora aqui na tela do meu computador, vamos dar uma olhada aqui nesse material gratuito que eu preparei para você aqui, para ficar bem completa essa parte estatística. Então a estatística é o que a gente chama das ciências das probabilidades, ou seja, através de um conjunto de regras matemáticas, eles nos permitem fazer previsões sobre determinado grupo estudado a partir de uma amostra significativa. Então eu vou explicar para você, você vai ver aqui no próximo slide, que a gente tem aqui uma amostra, que é um pedaço de uma população. Então, muitas vezes, é difícil a gente conseguir fazer o cálculo usando todos os dados da população. Por quê? Porque operacionalmente pode ser complicado você conseguir levantar todas as informações. Então, a gente pega uma amostra dessa população e a gente vai trabalhar com essa amostra, o que operacionalmente vai ser mais fácil. Então, aqui a gente fala que população é a totalidade dos números do grupo a ser estudado. Por exemplo, um fundo de investimento possui 10 anos de criação. Então, a gente vai analisar todos os retornos durante esses 10 anos. Já uma amostra é uma parte da totalidade do grupo que deseja ser estudado, ou seja, um pedaço da população. Vou fazer uma fatia, vou retirar uma fatia dessa população. Então, por exemplo, se a gente quiser saber em quem a população brasileira pretende votar, como é muito difícil perguntar para todos os brasileiros, fazemos uma pesquisa com uma parte da população. E claro, né, um detalhe importante quando a gente fala da amostra é que essa amostra tem que ser representativa da população, ou seja, ela tem que representar essa população como um todo. Então, eu não posso selecionar quaisquer pessoas aí, eu vou selecionar uma amostra que tem as características da população como um todo, perfeito? Então, para a gente falar das medidas de posição central primeiro, eu vou falar da média. A média eu acho que já é um conceito relativamente bem consolidado, mas vamos fazer um exemplo prático que fica mais fácil a gente entender. E o mais legal é que a gente vai conseguir fazer isso na calculadora. Então, eu vou chamar a calculadora aqui e vamos achar a média dos retornos dessa aplicação financeira do fundo de investimento A, e eu dei a média em janeiro, eu dei o retorno em fevereiro, março, abril e maio. Então, claro, é um cálculo relativamente simples, mas você vai ganhar mais tempo se você conseguir fazer direto na HP. E como é que você faz direto na HP? Ó, eu vou chamar minha calculadora aqui, vamos puxar ela aqui para ela aparecer para a gente. Tadã, ela está aqui, ó. Aí eu vou colocar esses dados aqui, eu tenho que colocar todo o conjunto anterior para a gente saber a média, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar e vou apertar a tecla somatório mais. Ó, então, você vem aqui na calculadora, ó, como você vai fazer, ó, 1 e aperta a tecla somatório mais. Então, ó, já tem uma coisa guardada aqui na minha calculadora. Então, o que eu preciso fazer antes? Zera a calculadora, FCLX. Legal que isso aqui apareceu para você não errar. Então, sempre que você for começar um cálculo, aperta FCLX, porque você zera a calculadora e não fica nada lá guardado. Então, a gente vai apertar 1, somatório mais. Perfeito, apareceu no visor o número 1. Também então eu tenho aqui todo o meu deparo aqui no slide. Depois eu vou apertar o 3, somatório mais. Vai aparecer o número 2. Vamos ver se ele aparece mesmo o número 2. Vamos fazer esse aqui com calma. Os outros eu faço um pouquinho mais rápido. Ó. 3, somatório mais. Apareceu o 2. Perfeito. Agora eu vou colocar um outro 3, porque é um outro retorno de mesmo valor. E aí vai aparecer, perto do somatório mais, vai aparecer o número 3. Então, 3... somatório mais, legal, apareceu o número 3. Depois eu vou apertar o 5, somatório mais, vai aparecer o número 4. E por último, 3 de novo, somatório mais, vai aparecer o número 5. Então vamos lá, ó. 5, apertei o 5, somatório mais, apareceu o 4, como eu queria, que é o quarto registro que eu guardei aí na minha calculadora. E eu vou apertar o 3, somatório mais, é o quinto registro que apareceu na minha calculadora. Então, coloquei todos os dados lá dentro. Agora, eu vou calcular a média. Olha como é fácil calcular a média. Eu vou apertar G0. Se eu apertar G0, vai aparecer o número 3. Quer ver? Ó? Tararã, G0.
apareceu o número 3, que é a média que eu estou buscando, perfeito? Então, resolvemos aqui, claro que uma média aritmética simples, você somar e dividir pelo número de observações. Mas quando você está fazendo esse exercício, se você quiser ganhar agilidade, você pode fazer na calculadora dessa forma. Coloca o número somatório mais e aperta lá depois o G0, você tem a nossa média, tá bom? Então, vamos nos despedir da HP, daqui a pouco ela volta. Tchau, calculadora, daqui a pouco ela volta. Então, vamos dar sequência aqui na nossa aula e vamos falar agora da média ponderada, que essa daqui é um pouquinho mais complexa e a HP vai ajudar ainda mais para a gente fazer esse cálculo lá. Então, vamos fazer um exemplo, nada mais fácil do que a gente aprender através de um exemplo. Então, Rafael investiu R$100 mil em 4 ações, investindo valores diferentes em cada uma delas. Então, olha o que ele fez aqui, ó. No último mês, ele viu que estas empresas tiveram retornos diferentes, sendo eles de 1, 2, 3 e 4%. Então, cada ação teve um retorno diferente. Dessa forma, quando ele fez a média do retorno, 1 mais 2 mais 3 mais 4, que vai dar 10, divididos por 4, percebeu que o retorno calculado foi de 2,5, e você já sabe fazer na calculadora essa média direto. Mas o lucro gerado pelas empresas foi de apenas R$2 mil, ou seja, de 2%. O que aconteceu? Eu achei a média aritmética simples, que a gente acabou de aprender, mas eu vi que o meu lucro não foi de 2,5 como deveria ser. Ele foi só de 2. O que aconteceu? Aí a gente tem que mergulhar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ó, eu coloquei, comprei ações do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco e do Santander nesse exemplo hipotético. Só que os retornos deles foram diferentes. A gente viu que o 1 deu um retorno de 4, que foi o BB, 3 foi o retorno do Itaú, 2 foi o retorno do Bradesco, 1 do Santander. Só que o que mudou aqui? Que eu investi valores diferentes em cada uma das ações. Então, isso vai fazer uma diferença e eu não tenho como calcular a média, não devo calcular a média aritmética simples. E eu preciso calcular a média ponderada. Por quê? Porque os 4% de retorno, que foi o meu maior retorno, infelizmente foi a ação que eu coloquei menos dinheiro. Eu coloquei só 10 mil. No Itaú, que rendeu 3, eu coloquei um pouquinho mais, 20 mil. No Bradesco, que rendeu 2, eu coloquei 30 mil. E o Santander, que foi o que menos rendeu só 1%, foi o que eu coloquei mais dinheiro. Então, o meu lucro, ou seja, multiplicando aqui, se eu pegar e multiplicar o retorno pelo valor investido, então 4% de 10 mil vai dar 400. 3% de 20 mil vai dar 600. E assim sucessivamente, somo, o meu lucro deu R$2 mil apenas, né? Então, como é que eu faço esse cálculo na calculadora? Vamos fazer juntos, porque a gente tem que chegar nos 2%, que é o quanto eu tive de lucro. Então, vamos chamar a calculadora aqui, ó, chamar HP. Ela estava com aquele resultado, lembra? Sempre antes de começar um cálculo, você aperta o F_X, né? Você zera todos os números na calculadora. E aí vamos fazer agora, ó. Vamos seguir esse passo a passo, ó. 4, deixa eu colocar em amarelo aqui para ficar mais fácil de você ver. Vou colocar aqui 4, Enter, 10 mil, somatório mais, número 1. Vamos ver se deu isso mesmo? 4, por que eu vou fazer isso? Porque o retorno da primeira ação foi de 4%. Aí eu dou um Enter, mas eu coloquei só 10 mil na ação. 10 mil, somatório mais. Aí vai aparecer o número 1. Perfeito. Agora o próximo. 3, que foi o resultado da segunda ação. Enter. 20 mil, somatório mais. Né? 3, Enter, 20 mil, somatório mais. Número 2. Perfeito. Olha aqui, ó. 3, Enter, 20 mil, somatório mais, número 2. Agora eu vou colocar o retorno da ação de 2, que eu coloquei 30 mil. Então, vamos colocar lá, ó, 2, Enter, 30 mil, somatório mais, número 3. E, por fim, um Enter, que foi aquele que menos rendeu só 1, mas que foi que eu coloquei mais dinheiro, 40 mil, somatório mais. Então, fiz essas etapas aqui, estou com o número 4 agora no visor. Para eu achar a média ponderada, eu vou ter que apertar G e o número 6. G e o número 6. Apertando G e o número 6, eu tenho 2. Então, você percebe que aqui a média ponderada deu o resultado exato do meu lucro. Por quê? Porque eu estou ponderando o retorno de cada ativo com o peso, com o valor financeiro que eu apliquei. Por isso que deu esse resultado diferente, não deu aqueles 2,5 da média aritmética simples. Perfeito? Então, vimos a média aritmética simples, vimos a média
ponderada. Vamos falar tchau para a calculadora, daqui a pouco ela volta aqui para estar com a gente. Então, vamos lá. Outra medida de posição central que é importante você saber é a moda. A moda, como o nome diz, é aquilo que está na moda, aquilo que mais aparece. Então, você pode ter um conjunto de observações que tenha uma moda, a gente chama de unimodal, 2 modas, bimodal, 3 ou mais modas, multimodal, e você pode ter até um conjunto de observações que nenhum número se repete, e aí você não teria nenhuma moda. Então, num exemplo aqui que eu trouxe para vocês, o retorno do fundo A rendeu 1, 3, 3, opa, o 3 apareceu aqui, ó. O 3 apareceu aqui 3 vezes o número 3, então esse daqui é o que mais aparece. Então, eu tenho aqui um unimodal de 3. Agora, no retorno do fundo B, olha que interessante. Eu tenho o primeiro mês, janeiro, deu 1, depois deu 5, e aí eu quero destacar aqui para você, ó, porque deu 5 em fevereiro e deu 5 em maio, né? Então, eu tenho já uma moda de 5. E depois eu tenho uma outra moda que deu 2% em março e 2% em abril. Então, ele é bimodal, porque o 2 se repetiu 2 vezes e o 5 se repetiu 2 vezes. Então, a gente tem bimodal. Eu tenho 2 modas aqui, uma moda de 2 e uma moda de 5. A moda é relativamente simples, porque é o que mais aparece num conjunto de observações. E a mediana, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a mediana, ela parece simples e não é tão complicada, mas você pode se confundir se você não ordenar o conjunto. Então, olha aqui que coisa importante a gente fazer. Ó, porque você precisa primeiro, a mediana para ser o termo do meio, o conjunto tem que estar ordenado, não pode esquecer isso. Então, olha aqui, ó, um fundo teve os seguintes retornos de janeiro a maio. 1, 4, 2, 5 e 5%, tá? Só que se não ordenarmos o do grupo, como eu acabei de comentar, entenderíamos que a mediana do fundo A seria 2%, porque é o termo do meio aqui que está dividindo o conjunto em 2 observações para a esquerda, 2 observações para a direita, né? Aqui, ó, o número que está dividindo o grupo em 2 partes iguais. No entanto, primeiro a gente tem que ordenar, e ordenar é você botar numa ordem, pode ser crescente ou decrescente, tanto faz, mas tem que estar numa ordem. E quando você ordena, ficou assim, ó, 1, 2, 4, 5 e 5, e aí não é mais o 2 a mediana, o correto é o 4, que é o termo do meio, que divide o conjunto em 2 partes. E aí eu trouxe um outro exemplo aqui, que é um caso em que a gente tem um número par de observações. Por exemplo, considerando mais um mês de 1%, qual seria a mediana? E aí você fala, primeira coisa, ordena, né? Então fica 1, 1, 2, 4, 5, 5. Aí você fala, será que é o 2 a mediana? Mas o 2, ele deixa 2 observações para a esquerda e 3 observações para a direita. Então não pode ser ele. Aí você fala, então deve ser o 4. E se for o 4? O 4 tem o mesmo problema, só que agora ficam 3 observações para a esquerda e 2 para a direita. Então, não é isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a média aritmética dos 2 termos centrais. Então, 2 e 4, qual que é a média aritmética? É 3. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, você tem uma mediana de 3%, assim que você calcula a mediana quando você tem um conjunto de um número par de observações. O número ímpar é fácil, né? A gente divide igual, mas número par a gente tem esse probleminha aqui. Agora, vamos entrar numa parte importante, uma parte que os alunos costumam não gostar muito, então, ó, vem com calma aqui, eu vou explicar de uma forma simples e vai ficar fácil para você. Quando a gente fala de variância e desvio padrão, esse é um assunto que muitas vezes causa um pouco de desconforto aí. Então vamos ver, ó. Variância e desvio padrão, não assusta com os nomes, tá? Mas eu vou falar o seguinte para você. Vamos fazer um exemplo prático, né? Aqui eu tenho um passo a passo, você pode baixar a apostila aí do nosso site, você vai ver esse passo a passo, mas vamos ver primeiro um exemplo prático que fica mais fácil de você entender. Então, ó, eu tenho um fundo, né? O fundo A teve os seguintes retornos: 3%, 1%, 3%, 3% e 5%. Aí o que eu fiz aqui? Eu plotei esses retornos aqui num gráfico. Então, olha lá, ó, 3, 1, 3, depois teve 3 de novo e por último 5, né? Qual que é a questão do desvio padrão? Se você olhar isso daqui, né? Existe uma oscilação desse gráfico em relação à sua média.
Vamos ver juntos aqui o que está acontecendo. Para a gente calcular a variância e o desvio padrão desse grupo aqui, vamos seguir o passo a passo através da construção de uma tabela. Então, primeira coisa, eu tenho que achar a média. A média deu 3. Você já sabe como calcular a média na HP lá, coloca lá o somatório mais e depois chama o G0. Isso você já sabe fazer. Aí, a gente tem que ver o quanto cada observação está se distanciando da média. Então, a primeira observação é a própria média. 3 menos 3, 0. Não vou fazer nada. Segunda observação, 1 menos 3, menos 2. Por quê? Porque ela está 2 para baixo. A terceira observação é o próprio 3, deu 0. A quarta observação deu 0. E a quinta observação deu mais 2. Aí, você tem que tomar cuidado, porque agora a gente tem que achar uma média desses erros. O que é o erro? É o quanto eu estou variando em relação à média. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque se você somar esses erros aqui direto, você vai falar, Caio, deu tudo 0, a diferença é que esse aqui deu menos 2 e esse aqui deu mais 2, a hora que eu somo vai dar 0. Então, você fala que a variância e o desvio padrão são 0, ou seja, não variou nada em relação à média? Variou, olha aqui o gráfico aqui. A gente teve uma variação. É que eu tive uma variação de 2 para baixo e uma variação de 2 para cima. Então, se eu somar direto, eu estou anulando esse efeito e dizendo que não teve variação nenhuma, mas na prática teve. É que uma variação foi para baixo e a outra foi para cima. Eu tenho que considerar isso. Então, como é que eu resolvo esse problema de ser uma para baixo e uma para cima? Eu vou elevar ao quadrado. Porque quando eu elevo ao quadrado, eu tenho sempre um número positivo. Então, quando eu elevar 0 ao quadrado, vai dar 0, não tem diferença. Mas quando eu elevo o menos 2 ao quadrado, vai dar 4, e o mais 2 ao quadrado vai dar 4. Então, agora eu vou achar a média desses erros que eu tive considerando o quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, somo 4 com 4 vai dar 8, divido por 5 observações, que é o número de retornos que eu tive, achei 1,6. E aí, para tirar o efeito do quadrado, porque eu elevei ao quadrado, não elevei? Então, para tirar o efeito do quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada agora. Então, a última etapa é achar o desvio padrão. Então, 1,6, esse daqui é a nossa variância, que a gente achou aqui, a nossa variância. E na etapa 5, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a raiz quadrada. Quando eu tiro a raiz quadrada da variância, eu tenho o nosso desvio padrão, que também ele aparece na forma do sigma aqui também. Tá bom? Então, esse é o cálculo do desvio padrão. Difícil? Ele é um pouquinho trabalhoso, né? Ele é um pouquinho trabalhoso. Agora, vou chegar num jeito mais fácil para te mostrar. Tem um detalhe, quando a gente calcula desvio padrão e variância, que a gente tem que achar o desvio padrão populacional e o desvio padrão amostral. A mesma coisa, a variância populacional e a variância amostral. Bom, qual que é a diferença? Quando a gente lembra que a gente estava falando de uma população, que é o conjunto de dados, e tem uma amostra, que é uma parte dessa população. Quando a gente calcula a variância e o desvio padrão, para eu calcular isso de uma amostra, a gente vai usar um artifício que é o seguinte, eu vou fazer tudo igual, se você vir aqui eu cheguei nos mesmos 8, só que agora, ao invés de dividir por 5, que é o número das observações que eu tenho, eu vou dividir por 4. Eu falo, Caio, por que você vai fazer isso? Porque a gente vai fazer um ajuste grosseiro, que eu chamo. Por quê? Quando eu divido por n-1, por 5 menos 1, dividir por 4, eu achei um resultado maior. Agora, a minha variância antes era de 1,6. Agora, a minha variância foi de 2. É uma forma de você tentar resolver o problema da amostra. Por quê? Porque talvez a amostra não seja tão significativa assim da população. Então, você faz um ajuste grosseiro, um ajuste para mais, e fala o seguinte, olha, a diferença do desvio padrão populacional para o desvio padrão amostral é simplesmente, ao invés de eu dividir por n, 5, eu dividi por n-1, 4, vai dar um número maior, porque eu estou dividindo por um número menor, e aí com isso eu tenho um ajuste um pouco melhor aí do meu desvio padrão. Então, a minha variância, vamos voltar aqui, ó, a minha variância agora vale 2, a variância amostral, e o desvio padrão amostral, raiz de 2, 1,41. Tá vendo? Então, ele deu números maiores, era 1,6 foi para 2, era 1,26 foi para 1,41. Perfeito? Maravilha, então. Caio, tem um jeito mais fácil? Sempre tem um jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil aqui? A gente pode pedir para HP calcular isso aqui para a gente. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer da mesma forma como eu fazia a média, ou seja, eu vou colocar
todas as informações na calculadora. Então vamos chamar a calculadora aqui para ajudar a gente aqui, ó. Vamos chamar ela aqui. Ela estava com o resultado passado, então eu aperto F CLX para limpar esse visor aí. E agora eu vou colocar as informações aqui. Então, ó, vamos colocar os retornos. Então, vamos lá, ó. 1 somatório mais, isso aqui você já sabe fazer, né? 3 somatório mais, 3 somatório mais de novo, 5 somatório mais, 3 somatório mais. Então aqui você já está craque. Então eu estou aqui já no número 5, tá vendo? Está aparecendo no meu visor o número 5. Deixa eu colocar em amarelo aqui que fica mais fácil de você visualizar. Ó, está aparecendo o número 5. Aí olha como é simples agora. Você simplesmente vai apertar G ponto final, porque se você vir embaixo do ponto final em azul, tem um S, que é o S de Standard Deviation, que é o desvio padrão em inglês. Então você vai apertar G, vamos pegar aqui, ó, G, e aperta o ponto final. Olha que maravilha, você achou 1,41. Quem que era o 1,41, Caio? Era esse daqui, o desvio padrão amostral. E aí, se eu quiser calcular a variância, o que eu faço? A gente não pegou da variância e tiramos a raiz quadrada, chama de desvio padrão? Agora eu vou fazer o inverso. Eu tenho o desvio padrão, vou chegar na variância, eu vou elevar ao quadrado. Então você vai apertar, olha o que você vai fazer aqui, ó. Você vai apertar 2 e y elevado a x. Então vamos apertar aqui, ó. Vamos apertar 2, y elevado a x, eu tenho 2, que é a minha variância. Então, como você percebeu, a gente achou aqui o desvio padrão e a variância amostral. Por quê? Porque a HP, ela calcula isso, ela calcula direto o amostral, tá? Aí você fala, Caio, mas eu queria achar o desvio padrão populacional. Como é que eu faço isso? Eu vou enganar a calculadora. Como assim, Caio? Você vai manipular a calculadora? Vou. Sabe por quê? Porque eu vou enganar a HP. Sabe como é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um número extra. Por quê? A HP sempre está me dividindo por n menos 1. Então, se são 5 observações, ela está me dividindo por 4. Se fossem 10 observações, ela ia me dividir por 9. Mas eu gostaria, para achar o desvio padrão populacional e a variância populacional, que ela dividisse por 5. Então, eu vou colocar 6 observações, ela vai tirar uma e vai me dividir por 5. Resolvo o problema do denominador. Mas eu não posso mudar o numerador. Para eu não mudar o numerador, eu vou adicionar um sexto termo que não mude lá em cima. Então, o que eu vou fazer? O sexto termo, eu vou adicionar a média. Então, vamos voltar aqui na calculadora. Eu vou colocar 3 somatório mais, tá? O número 6. Por quê? Porque estão todos os números já guardados, né? Se eu não apertei a FCLX, ficaram todos guardados. E agora, eu engano ela. Eu aperto o G, ponto final. Olha lá, 1,26, que era a minha variância populacional. E se eu quero achar que é o meu desvio padrão populacional? Para eu achar a variância, agora eu elevo ao quadrado. Então, vamos colocar 2 elevado, eu tenho aqui 1,60. Então, pronto, agora você sabe calcular desvio padrão amostral e variância amostral, desvio padrão populacional e variância populacional. Perfeito, né? Então, entendemos. Agora, vamos ver para a gente concluir as medidas de associação. Medidas de associação é quando eu tenho 2 ativos. Até agora eu estava analisando um ativo separadamente. Agora eu vou analisar 2 ativos. E tem uma coisa importante aqui que a gente vamos enunciar, que é a correlação. Deixa eu tirar a calculadora, que agora a gente não precisa dela mais, né? Deixa eu tirar ela daqui. Tchau, HP. Obrigado. Ótimo. Então, já sei a variância e o desvio padrão, quanto variam cada um dos ativos isoladamente. Agora, eu vou trazer isso aqui junto, né, os 2 ativos juntos. Como é que vai funcionar? Ó, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Já falei aqui do desvio padrão e da variância, só um detalhe aqui que a gente usa o sigma, né, que eu te mostrei, e sigma ao quadrado é a variância. Perfeito. Agora, eu tenho 2 ativos juntos numa carteira, um é uma variância, o outro é uma variância. Os 2 juntos eu vou ter um negócio que chama covariância. Então, o que é a covariância? A covariância é uma medida que vai dizer sobre o movimento conjunto dos ativos. E a covariância pode ser positiva, significa que os ativos se movem em média na mesma direção, ou a covariância pode ser negativa, significa que em média os ativos se movem em direções opostas, tá? Se movem em direções opostas. E aí, vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, o aumento do preço do petróleo é benéfico para as petrolíferas, porque elas vendem petróleo, mas prejudicial ao lucro das empresas aéreas, porque é o custo do combustível que a empresa aérea tem. Dessa forma, quando o preço do petróleo aumenta,
as ações da Petrobras tendem a se valorizar e ações da companhia aérea tendem a se desvalorizar, uma tendência, né? Agora, se fosse o contrário, se o petróleo diminuísse de valor, as ações da Petrobras tendem a se desvalorizar e as ações das companhias aéreas tendem a se valorizar. E a gente pode mostrar isso através da covariância. Então, petróleo e Petrobras têm uma covariância positiva, em média se movem na mesma direção. Petróleo e companhias aéreas têm uma covariância negativa, porque quando um sobe, a outra cai, quando a outra sobe, uma cai. Essa que é a ideia. Então, quando for positiva, andam na mesma direção, quando for negativa, andam em direções opostas, né? Então, é a covariância. Então, vamos lá. O problema da covariância é que ela tem dois problemas aqui. O problema é que ela tem dois problemas. Seus valores são não padronizados, variando de menos infinito a mais infinito. Então, quando eu olho o número da covariância, eu não consigo extrair nenhuma grande conclusão. A única conclusão que eu consigo extrair é com relação ao sinal. Se for positivo, na mesma direção, se for negativo, em direções opostas. E por isso não é possível comparar a relação linear dos dois grupos com unidades distintas. E aí veio um pesquisador, que foi o Carl Pearson, que ele resolveu esse problema da covariância. Como ele fez? Ele fez um ajuste na covariância, que foi o seguinte: ele pegou o resultado da covariância de dois ativos A e B e falou o seguinte: eu vou dividir pelo produto dos desvios padrão, desvio padrão de A vezes desvio padrão de B. Ele teve essa sacada maravilhosa, que parece que não faz grande diferença, mas ele fez. Sabe o que aconteceu? Quando eu calculo esse resultado entre a covariância dividido pelo produto dos desvios padrão, eu garanto necessariamente que eu tenho um número que vai variar agora entre menos 1 e mais 1. Olha que maravilha. Então, quando ele fez isso, eu tenho um número que varia entre menos 1 e mais 1. O sinal mantém-se o mesmo, então eu consigo interpretar o sinal da mesma forma, mas agora eu consigo ter um número que varia entre menos 1 e mais 1, então eu consigo tirar conclusões a partir disso, né? E o resultado desse cálculo aqui, ele deu o nome de correlação ou coeficiente de correlação, que é o que a gente escreveu aqui, ó. Mais fácil de você ver aqui. Tá vendo? Então, o coeficiente de correlação nada mais é do que um ajuste estatístico da covariância para que eles nos dê um resultado que a gente consiga interpretar isso daqui. Então, se os dois ativos possuem um coeficiente de correlação mais 1, significa o seguinte, ó, se x aumentar 10, y vai aumentar 10. Se fosse menos 1, é o contrário. Se x aumenta 10, y diminuirá 10. E se eles possuem um coeficiente de correlação 0,0, por exemplo, eles não têm nenhuma relação entre eles. Se x aumentar 10, y não terá nenhuma relação, irá se movimentar independentemente uma da outra. E x e y possuem um coeficiente de correlação mais 0,3, por exemplo. Então, se x diminuir 10, y diminuirá 0,3 disso, 30% diminuirá só 3, entendeu? Então, essa aqui é a ideia da correlação, que eu bato o olho e eu já consigo saber, consigo interpretar qual que é o movimento conjunto das duas, em quais direção, mesma direção oposta, e qual a magnitude desse movimento, né? Então, por exemplo, se a gente está querendo aqui, olha o que a gente fala assim, ó, quando estamos tratando de gestão de risco nas carteiras, desejamos adquirir ativos que se comportem o mais inversos possíveis e essas variáveis servem para isso. Por quê? Porque se eles se movem de forma inversa, eu diminuo o meu risco, então eu tenho melhor diversificação. Então, voltando ao nosso exemplo com petrolíferas, mesmo que as empresas sejam muito bem administradas, gerando bons lucros, o valor de suas ações sempre estão diretamente relacionados à cotação do petróleo. Não tem jeito, né? Se o mesmo se desvalorizar, as ações irão se valorizar. Dessa forma, é muito interessante para diminuir o risco de petróleo adquirir ativos que sejam beneficiados com a queda do valor dessa commodity. Como, por exemplo, a gente falou da companhia aérea. Lembra? Quando o petróleo sobe, a ação da companhia aérea tende a cair, porque é um custo para ela. Quando o petróleo cai, a ação da companhia aérea tende a subir. Então, vamos montar o seguinte. Vejamos como duas carteiras se comportariam com o petróleo caindo 10%, estimando o coeficiente entre Petrobras e petróleo 1 e Latam, da companhia aérea, e o petróleo menos 1. Então, a carteira A, eu tenho 100% de Petrobras. O valor inicial, R$100 mil.
Se eu tenho uma queda de 10% do preço do petróleo, imagina que a correlação entre o petróleo e a Petrobras seja 1, então se o petróleo caiu 10%, a ação da Petrobras também vai cair 10%, ela caiu 10 mil, resultado está 90. Agora, olha que interessante o que acontece se eu tivesse uma carteira 50-50. 50% Petrobras, 50% Latam. A Petrobras vai cair 10%, porque o petróleo caiu 10%. Mas a Latam vai subir 10%, porque o petróleo caiu 10, beneficiou ela. Então, uma caiu 10, a outra subiu 10, eu neutralizei esse efeito. Então, ficou 100 mil reais o resultado final, eu não perdi dinheiro, porque o que uma ganhou, a outra perdeu, né? Claro que na prática não é exatamente assim, porque os valores, né, o coeficiente de correlação não é 1 de petróleo e Petrobras, também não é menos 1 de petróleo e Latam, mas a lógica do cálculo é exatamente essa, né? Então, aqui eu trouxe a fórmula do coeficiente de correlação que eu já anunciei aqui para você, né? E aí, a gente tem, lembra, né, que quando a gente tem uma população eu divido por N, e quando tem uma amostra eu divido por N menos 1, como eu já comentei, né? Aí, o cálculo da covariância é um cálculo longo, é um cálculo extenso. Eu vou só mostrar aqui para você como é que você faz. Depois, em casa, você faz pega HP e tenta fazer junto, fazer sozinho, tá? Mas o cálculo que a gente vai fazer da covariância, para mostrar como é que cada um vai para um lado, eu vou fazer consumo e taxa de juros. Por quê? Porque deve existir, pelo menos do ponto de vista teórico, uma relação inversa. Por quê? Quando a taxa de juros sobe, as pessoas tendem a consumir menos, porque o dinheiro fica mais caro, e quando a taxa de juros cai, as pessoas tendem a consumir mais, porque o dinheiro fica mais barato. Vamos ver se na prática, isso na teoria, vamos ver se na prática isso se configura. Então, eu tenho aqui um conjunto de observações do consumo por pessoa e a taxa Selic aqui subindo. Então, ó, visualmente a gente já percebe, porque o consumo por pessoa está diminuindo de 800 para 500, enquanto a taxa de juros está subindo de 10 para 14. Então, visualmente, já deu para perceber que eu tenho uma relação inversa. Vamos calcular isso. Como é que eu faço? É um cálculo longo, como eu comentei, é um cálculo complicado. Tem um passo a passo aqui para você fazer em casa e tem também o passo a passo de você fazer na sua calculadora e você vai chegar aqui que, de fato, a covariância deu negativa, né? Como a gente esperava que fosse. Por quê? Porque é um movimento oposto, né? E a correlação, olha aqui, deu menos 0,99. Então, se você lembrar aqui, a correlação ela é um número que necessariamente varia entre menos 1 e mais 1. Então, você percebe que aqui realmente temos uma correlação bem negativa, né? Menos 0,99, então é praticamente menos 1, ou seja, os ativos se movem de forma oposta, como a gente visualmente percebeu, e com uma intensidade muito forte. Então é um movimento bem forte, essa correlação trouxe aqui para a gente. E aí, para a gente concluir, né? Como a gente comentou aqui, se eu tenho um coeficiente de correlação mais 1 se move na mesma direção e com a mesma intensidade, menos 1 se move em direções opostas e com uma intensidade forte, e o coeficiente de correlação igual a zero é quando elas se movem de forma independente. Eu não consigo achar um padrão de comportamento entre as duas, tá bom? E aí, um resumo aqui, lembra que o que é mais importante aqui, ó, quanto menor for o coeficiente de correlação, maior o benefício da diversificação que este ativo está gerando na carteira de investimentos, perfeito? Então, tá bom. Espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Vamos nos falando aí, um abraço e até a próxima. Como eu disse, esse material que eu apresentei é apenas uma parte da nossa apostila gratuita e completa sobre o CFG. Se você quer ser aprovado nessa prova, esse material é ouro puro. É só dar uma olhada aqui no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Já aproveita também e se inscreve aqui no canal da Academia Rafael Toro e ativa as notificações, porque o próximo vídeo vai ser um pouco sobre o mercado de trabalho de quem é aprovado no CFG, no CGA e no CGE. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!